Então, gente, deixa eu compartilhar então com vocês aqui a minha tela, para a gente começar a brincadeira. Tá bom. Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar aí bem? É, tô Melhorou? sim. Botou zoom, né? Então tá. Show. Deixa eu ver se estamos... Botamos aqui de 200%. Pronto. Então, na primeira aula, né, o que a gente aprendeu basicamente foi a habilitar a guia desenvolvedor, que é essa guia aqui, onde a gente vai ter a opção de gravar o macro. A gente aprendeu a gravar a macro propriamente dita. E a gente aprendeu a atribuir a macro a algum botão, alguma outra opção que vai rodar a macro, tá bom? Uhum. Basicamente foi isso que a gente viu na última aula, tudo bem? Então, o que a gente viu para ativar? Né? Que aqui em arquivo, em opções, né? Nessa janela aqui, se eu não me engano, a gente veio em... Já nem lembro mais, se eu discar em personalizar a faixa de opções, vinha aqui em desenvolvedor e habilitava ele, né? Que por padrão ele vem assim, a gente só deu um cliquezinho aqui e habilitou. Deu OK aqui, pronto, ele já aparece aqui pra gente, tá bom? A partir desse momento a gente tem a opção, né, de gravar a macro. E eu expliquei Calma também, aí. tô calmo. Arquivo, opções, personalizar a faixa de opções e depois é o quê? Eu não consegui enxergar. Vamos lá, arquivo, opções, personalizar faixa de opções. E aí tem aqui, ó, na primeira guia que aparece do lado direito, as guias principais. Aí tem inserir, Uhum. desenhar, bababá, e tem aqui, ó, desenvolvedor. Ah, tá. Entendeu? É só marcar aqui, ó. Por padrão ele vem assim, de marcado. Uhum. A gente só foi lá e marcou e pronto, ativou. Entendi. Entendeu? Aí dá o OK aqui e já aparece aqui a guia desenvolvedor pra gente. Tá? E Sim. aí o que a guia desenvolvedor ela permite? Ela permite que a gente grave a gente executando alguma coisa no Excel para que o Excel execute aquelas mesmas ações de maneira automática. Então, por exemplo, se eu criar uma macro formatar, né? Vamos criar uma macro formatar? Só para a gente saber como é que ela funciona. Como é que a macro Uhum. formatar vai funcionar? Toda vez que eu apertar a macro formatar, ela vai vir aqui na célula A1, vai colocar a fonte. Ah, excelente. O computador travou. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar a fonte, vai mudar o tamanho da fonte e vai mudar a cor, tá bom? É isso que a gente vai fazer na nossa macro. Então a gente já pode começar aqui. Lili, desliga o teu som, tá um barulho aí. Foi? Foi. Ah, desligou. Então vamos lá. Para gravar a macro, a gente vem aqui na aba desenvolvedor, vem aqui na opção macro, tá vendo aqui o botãozinho? Aqui do Tem lado, botão. ó, tem ó, gravar macro, tá vendo? Aham. Só clicar em cima. E aí, quando a gente clica em gravar macro, ele vai abrir a janela, onde a gente vai ter que colocar o nome da macro, né? E aí vai ser aqui, ó, formatar. Ele vai perguntar uma tecla de atalho, né? E aí eu posso dizer para ele, por exemplo, que quando der uma determinada combinação de teclas, ele vai executar aquela macro. E eu posso fazer uma descrição aqui, por exemplo, formata texto automaticamente. Pronto, tá bom? Uhum. Depois que eu terminei, posso vir aqui e dar um OK. E aí, ó, repara que tá com um quadradinho aqui mandando parar a macro. A partir desse momento, qualquer coisa que eu clicar aqui, o Excel vai gravar e vai executar todas as vezes, né? Então, repara uma coisa. Se eu vier aqui, ó, na D, digitar o meu nome, tá? Voltar aqui em página inicial, fizer isso. E aqui. Isso aqui é só para mostrar que ele vai executar, tá? Mas o que a gente vai fazer exatamente está aqui, ó, na 1A. Vou colocar a fonte Arial Black, vou colocar o tamanho 15, 15, e vou colocar a cor vermelha. Pronto.
Tá? Essa vai ser a formatação que ele sempre vai fazer todas as vezes que eu clicar ali. E aí, para completar, eu vou centralizar. Pronto, essa é a formatação. Para finalizar, vou deletar aqui também. E vou parar aqui do lado. Agora sim, parei. Então, todas as vezes que eu executar a macro formatar, ele vai escrever meu nome aqui, vai formatar o texto que tiver aqui, vai apagar meu nome e vai parar o curso aqui. Então, por exemplo, vou escrever aqui... Vou tirar todas as formatações que eu fiz. Vou escrever aqui Pedro. Vou chamar a macro. Só que agora a gente tem um problema. Como é que a gente vai chamar a macro? A gente vai criar um botão para chamar essa macro. Vamos lá em inserir. Vamos pegar aqui uma forma e vamos colocar um botão. Com o botão da direita, a gente vai vir aqui na opção atribuir macro e a gente vai escolher a macro que a gente quer. No caso, vai ser a macro formatar. Sim. Ok. Pronto. Agora, ó, repare que quando eu levo o meu cursor lá, ó, ele já está com formato, tá vendo? De dedinho. É como se fosse um link, né? Sim, na verdade é um link. Eu crio um link para ele executar uma macro, entendeu? É exatamente isso. E aí, ó, se eu clicar aqui, ó, ele já executou ali, tá? Deixa eu só puxar aqui para baixo, que você vai ver que ele vai escrever o nome. Ó, vou botar aqui, sei lá, João. Agora não deu para ver porque, né, ele já está colocando na formatação que a gente escolheu. Mas, basicamente isso, tá? Nesse momento, a nossa macro está fazendo uma única coisa. Ela está um pouco inútil, porque ela só está formatando uma célula, né? Geralmente, a gente cria macro para executar funções que são repetitivas, né? Por exemplo, a gente poderia criar uma macro formatar, mas de forma que ela fizesse isso em uma coluna inteira, ou de forma que ela fizesse a formatação, copiasse e jogasse formatado para outro lugar. Enfim, algo que realmente desse uma automatização para ela. Não foi o caso aqui. A gente só criou uma macro para ver como é que criava e tudo mais. Entendeu? Basicamente, foi isso que a gente fez na primeira aula. Tá? Criamos uma macro e aprendemos a atribuir ela a um botão. Ponto. Até aqui, alguma dúvida? Lili, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Não, só tô repetindo. Bom, na aula de hoje, o que a gente vai começar a ver é como é que a gente faz para programar a macro, mas sem utilizar a ferramenta de executar pelo Excel. A gente vai efetivamente abrir aqui na guia desenvolvedor, tá? O Visual Basic, abrir a janela do Visual Basic e vai aprender a programar diretamente aqui, tá? Escrevendo o que a gente quer, criando a nossa macro. Tudo bem? A primeira coisa que... Aonde? Vamos lá. Ah, tá. Entendi. Deixa eu criar aqui. Vou renomear aqui para a aula de hoje, tá? Vai ser a aula 2. E aí tudo que a gente fizer hoje vai ser aqui na aula 2. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar. Prontinho. Qual é o nosso objetivo hoje? Aprender a programar no VBA utilizando a janela do VBA. A gente vem aqui em Desenvolvedor. E aqui no cantinho, ó, tá vendo? Tem aqui a janela Visual Basic. A gente clica em cima e ele abre aqui a janela do Visual Basic. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. É, eu que não tô enxergando mesmo. Pior que aqui eu acho que nem tem como dar zoom. Deixa eu ver aqui se eu tenho como ver aqui um zoom maior. Tirar minha cara daqui. Essa tela tu abriu como mesmo? Desculpa perguntar de novo. Calma aí. Não, aqui eu não tenho como dar zoom. Vamos lá, vou mostrar de novo então. Tá, eu peguei o celular aqui mais perto pra enxergar. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a lupa, que fica melhor também para Eu mostrar. só virei o celular, que eu não tava com o celular virado. E aumentei a tela toda, total.
Agora eu consegui. reproduzir barra pausar, Desenvolvedor. reproduzir barra pausar, Aí aparece uma guia. Que não tá abrindo. Aqui, ó. Desenvolvedor. Ok? Aham. Aqui no cantinho, ó, tem a opção Visual Basic, tá? É só tá, clicar em sim. cima. Também Agora posso utilizar o atalho, que é Alt F11. F11. Alt e F11, os dois juntos. Como assim vem a brincadeira, Lili? Eu não entendi. Visual 2. Foi. Foi? Conseguiu? Não, Ah, não você consegui só não, tá. mas agora É, eu porque você tá sei. sem computador, Eu mas não tô você. com computador, mas depois, quando eu tiver, eu testo, tá? Tá, beleza. Lá no trabalho eu testo. Ah, sim, sem problema. Bom, como ele colocou aqui agora que vem a brincadeira, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é como pegar a nossa célula, tá? Por exemplo, a nossa célula aqui no Excel e trazer aqui para o VBA. Ou como escrever aqui do nosso VBA e jogá-la na célula, tá? Para isso, a gente precisa utilizar algumas opções, tá? No nosso caso, a gente vai ter duas opções, tá? A gente vai ter o range ou o cell. Vou explicar cada um deles. Antes de mais nada, toda vez que a gente vai escrever uma macro, a gente precisa colocar o início da macro e o final da macro, que é justamente isso que está aqui, ó. Sub, né, que é uma abreviação de subrotina. Colocar o nome da macro que a gente vai colocar, por exemplo, esse daqui vai ser escrever. Esse nome, né, na última aula eu expliquei que ele precisa seguir alguns critérios. No nosso caso aqui vai ser esse aqui. Tem que abrir e fechar parênteses. E colocar end sub. Tá vendo que ele já colocou automaticamente o end sub? Ele já entendeu aqui que isso vai ser uma macro nova. Tá? Então, pra gente, beleza, fica mais fácil. Tá? Então, escreveu sub, escreveu end sub, ele já entendeu que vai ser uma macro nova. Vou só fazer uma anotação aqui para ele entender o que nós vamos fazer aqui. Tá? Para fazer uma anotação, eu coloco aqui, ó, aspas simples e escrevo. É macro que escreve usando range. Quando eu pulo de linha, vai ficar verdezinho, entendendo que aquilo ali é um comentário, ok? Uhum. E aí, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero escrever professor André aqui na minha célula B2, tá? Para fazer isso, eu preciso vir aqui e colocar range, dizendo para o Excel, né, qual é o range, qual é o espaço que ele vai ocupar. Eu abro e fecho as parênteses, abro e fecho aspas e digo, ó, eu quero que você escreva lá no B2, desculpa, né, B2, o valor professor André. Isso daqui tem algumas paradas que a gente precisa entender, tá? Primeira coisa. O range é o comando que eu estou dando para o Excel, para o VBA, né? Esse comando diz aonde ou o que eu quero que ele faça. Nesse caso, ele vai selecionar o espaço, o dimensionamento B2. Nesse dimensionamento, ele vai atribuir o valor, né? Eu sempre digo o que eu quero e... Opa, peraí que ele está pegando outra coisa aqui. Eu sempre digo aonde eu quero e o que eu quero. E atribuo para ele com um sinal de igual. Ou seja, ele está recebendo, ele está sendo atribuído. O quê? Professor André. Só que aqui tem um problema. Vocês lembram lá no Excel quando a gente estava trabalhando? Que toda vez que a gente estava trabalhando com... É muito trabalhando, né? Quando nós estávamos aprendendo, toda vez que a gente estava trabalhando com
com letras, com palavras, a gente precisava seguir um critériozinho específico. Vocês lembram qual era? Não, acho. Como assim? Não entendi. Quando a gente está trabalhando com palavras no Excel, quando a gente está usando as funções, a gente precisa fazer o quê com as palavras? Colocar Tá. entre aspas, exatamente, usar aspas. Então, ó, eu vim aqui e coloquei, ó, range B2, ou seja, o espaço B2, ponto, valor, ou seja, o que eu quero fazer com esse B2, vai receber professor André, tá? Agora, se eu executar essa macro, aqui a minha célula B2 vai receber exatamente aquela palavra que eu coloquei lá, tá? Eu vou só colocar aqui para dividir entre as duas partes, que é mais fácil a gente ver. Para executar, quando nós estamos utilizando aqui a janela do Visual Basic, a gente pode vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, de play, tá? Ou apertar o F5. No nosso caso, a gente está aqui na macro escrever, tá? Ela está aparecendo aqui, então eu vou dar só aqui um playzinho. E aí, ó, já apareceu ali professor André, tá? Ou seja, a nossa macro, ela está escolhendo o espaço B2 e está escrevendo professor André. Ou seja, nós mostramos para o Excel, ou ensinamos para o Excel, como escrever alguma coisa na célula diretamente pelo VBA, tá? Ó, vocês agora conseguem me dizer como é que eu faria, tá? Para apagar essa macro, para criar uma macro para apagar esse valor? Apagar. Vamos escrever uma macro para apagar. A primeira coisa que a gente precisa fazer para escrever uma macro nova é o quê? Tem que botar range, né? Não, tem que escrever sub, apagar. Tem que dizer para ele que eu quero escrever uma sub apagar, certo? Tá. Tem que começar uma sub nova. Aí agora sim. Vamos lá. Range, ok. E aí? Sub. Aí, tem que colocar a B2. Abro e fecho aspas e parênteses, né? Boto o B2 e deve Perfeito. alguma coisa delete, alguma coisa assim. Ponto value. E ele vai receber o quê? Nada. Tá. Tá? O que eu estou dizendo para ele é o seguinte, ó. O B2 vai receber o quê? Nada. Vamos ver se ele vai funcionar? O que tá escrito aí? Erro? Deu um erro. Vamos ver se vai funcionar? Opa, cancela. Aí tem que colocar inserir. Tu botou o que aí? Ó, erro de compilação. Tá dando erro de sintaxe. O que será que tá faltando? Significa que tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Não sei. Os end sub. Tem que tirar esse ponto vírgula aí. Será? Vamos ver. Exatamente. Um detalhezinho que você coloca muda completamente a sua estrutura. Você percebeu? Uhum. Então a gente criou aqui, ó, uma estrutura para escrever e uma estrutura para apagar. Calma aí, recapitulando. Você coloca para inserir depois? Como assim? Não entendi. É porque eu não estou enxergando direito. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu não estou conseguindo dar um zoom aqui, gente. Não, só fala que eu tô entendendo. Aí nessa parte, depois que você escreveu isso do range, B2, não sei o que, você colocou inserir lá em cima ou não? Não tem inserir, não. É só fechar isso que vai automaticamente. Apertou Enter, acabou. Sim. Tá.
Calma aí que eu vou tentar melhorar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Só um segundo, peraí. Tá bom. Vou pegar mais foto. Ai, que pessoas 9. Só porque tá calor. Vou ver. Pronto. Ficou melhor de visualizar? Cerveja. Eu não vou beber agora, não. Próxima aula eu vou comprar cerveja, você olha só. Pronto, ficou mais fácil de visualizar, gente? Pô, melhorou. Caraca, Beleza. melhorou muito, porque eu tava lendo valor Então, normal, não. é essa parte aqui, ó, em azul, eu só copiei aqui para baixo, tá? Esse aqui é um bloco de notas, a gente escreve aqui Tá. no bloco de notas, depois joga aqui para cima para executar, tudo bem? Só para ficar mais fácil de visualizar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar, ó, só o apagar, tá? Eu tenho aqui na minha planilha já o professor André que está escrito, vou selecionar aqui e vou apagar. Por que eu tenho que selecionar aqui? Para escolher a macro que eu quero rodar. No caso, eu quero a macro apagar, tá? Então, preciso selecionar a macro apagar e rodar. Pronto, apaguei, tá? Então, a gente sabe como é que faz para atribuir um valor, né, à célula do Excel. E se eu quisesse atribuir, né, valor a, por exemplo, um intervalo de células? Eu quero colocar, por exemplo, uma palavra aqui do A1 até o A10, tá? Como é que eu colocaria isso? Vou criar aqui uma sub. Eu colocaria sub. Aí coloca entre. Ai, esqueci o nome disso. Abre e fecha. Qual o nome disso? Parênteses. Parênteses. Abre o parênteses, aí é o quê? A, né? A1, A1. isso. Aí, sei lá, bota uma barra. Não, 2 pontos. 2 pontos. Isso. Quando a gente estava... Até A10. A10, exatamente. Quando a gente estava aprendendo funções lá no Excel, função soma, função média, função mínimo, função máximo. Então, para todas essas funções a gente usava intervalo, né? Ah, eu quero pegar o intervalo aqui entre a célula é a mesma coisa, tá? E aí a gente utiliza a expressão range, né, para poder delimitar. Ou seja, no range de A10 de A1, perdão, até A10, ou seja, de A1 até A10, eu quero que você escreva o valor aula. Ok? E aí, ó, vou vir aqui e vou escrever essa nova sub. Vou pegar aqui, vou só jogar aqui embaixo que ele já vai criar para mim automaticamente. Pronto. Sim. Tá? Vamos ver se está funcionando? Vou vir aqui, ó, intervalo, vai ser o nome da minha sub, vou mandar rodar. Ó, já jogou aqui. Perfeito? Uhum. Se eu quisesse fazer do A1 até o D10, como é que eu faria? Mesma coisa, tipo, é só botar o A1, aí esses 2 pontos, só muda aí, D. Exatamente, tá? Só mudaria aqui, em vez de ser A1 seria D. E aí, ó, quando eu rodar, ele vai colocar em todo o intervalo. Isso facilita para a gente quando a gente quer popular a nossa planilha, a nossa... Desculpa te atrapalhar. Não está atrapalhando não, pergunta. Esse valor aí, é valor que se fala? Não, É value. valor. Nossa. Isso significa o quê? Valor, em inglês. Valor. Ah, tá. Sempre vai ter, depois Sempre vai ter. depois de selecionar a coluna, a linha, né? Sim. Por quê? O Excel, o VBA, ele é orientado a... Caramba, esqueci o termo, não é objetos, não. Acho que é orientado... Ele é orientado... Eu posso estar falando besteira, mas acho que ele é orientado a objetos. O que isso significa? Uhum. Você tem o objeto e o que você quer fazer com esse objeto. No nosso caso, qual é o objeto? O range. O que eu quero fazer com esse objeto? Colocar um valor. Mais para frente, você vai ver que tem outros objetos e outros valores, tá? O range, por exemplo, eu posso pegar aqui outros objetos, ó. Se eu abrir aqui, por exemplo,
Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ah, tem aqui, ó. Alinhamento vertical, tamanho, planilha. Tá vendo? Tudo isso daqui são opções que eu posso utilizar para manipular o meu objeto. Você não tá vendo aí, mas tem várias opções. Não, eu tô vendo. Tá bom? Então, isso aí pode. Esse valor pode mudar, então, né? Necessariamente. Não... Pode não ser valor. No nosso caso, nós estamos usando valor porque nós queremos o quê? Atribuir um valor. Entendeu? Isso. Ah, entendi. Então sempre vai ser valor. É como se fosse uma função, né? Função. É como se fosse uma função. Na verdade, quando a gente está usando macro, o que a gente está fazendo? A gente está programando funções no Excel. Sabe aquelas funções que você vai lá no Excel e escolhe? Ah, função média, função papapá. Quando eu estou usando a macro, é como se eu estivesse criando uma função que não existe. Ah, vou criar aqui uma função que não existe. Entendeu? É isso, basicamente. Lili, tá tranquilo? Tá acompanhando? A Lili tá tão quietinha. Deve estar dormindo. Tá mesmo, tá muito quieta. Tá muito... É que eu acho que onde ela tá muito barulho, né? Eu tá uma barulheira de obra aqui, sei lá o que estão batendo aqui. Não, Tá sem problema. atrapalhando, vai atrapalhar vocês. Tá, mas se quiser falar alguma coisa, você pode abrir o microfone, tá? Não tem problema não. Beleza. Fica de boa, tá? Bom, vamos então só criar aqui uma macro pra gente poder limpar o intervalo, pra gente ficar tranquilo. Vou pegar aqui, ó, limpa. Vou só mudar aqui pra limpa intervalo. Calma aí. Não tô enxergando, tô igual uma véia aqui procurando. O que eu fiz? Eu só mudei o nome, tá? Onde estava escrito intervalo, eu adicionei limpa e mudei aqui ó, o nome para o I maiúsculo. E coloquei aqui o range é o mesmo, né? E tirei aqui o valor, coloquei 0. Entendi. Ai, Tá? Basicamente isso. Então agora eu vou selecionar aqui essa minha query não, desculpa, minha macro. Vou jogar aqui, pronto. Minha Boa limpa tarde, intervalo. boa tarde. boa! Fala aí, Léo, beleza? Boa tarde, cara. Chegou na hora certa. E aí vamos só executar então essa macro para limpar aqui o nosso espaço, tá? Vou vir aqui, ó, limpa intervalo, pronto, tá? Então até agora a gente aprendeu a utilizar o range. Só que o range não é a única opção que nós temos para atribuir valores a uma célula, tá? A gente também tem a opção cells. Professor, por que tem duas opções? Cara, porque em alguns momentos você vai ter que obrigatoriamente utilizar o cells. Existem algumas funções, algumas operações que só vai funcionar com cells, tá? E existem outras que só vai funcionar com range. Então a gente tem que aprender os dois. É só para botar aonde a gente quer, como se fosse para selecionar um local, é isso? Não. Sim, só que o cells também serve para a mesma coisa. Eu sinto que esse Cells mas ele que vai isso? encabeçar um lance um pouco mais complexo. Exatamente, é essa vibe. É essa vibe, tá? Ah, Você é percebe... para complicar. É para complicar, exatamente. O range, ele tem uma pegada mais simplista. Ele te permite pegar uma célula ou um conjunto de células. O cells, ele obrigatoriamente te faz pegar apenas uma célula. Sempre você vai pegar uma única célula. Você nunca vai conseguir passar para o cells 2, 3, 4, um conjunto de células. Entendeu? E nós temos também uma outra complicação no cells que a gente vai abordar exatamente agora, tá? Vamos pegar aqui, vamos criar uma nova sub usando cells, tá? E aí a gente vai pegar aqui, ó, escrever. Nós já temos um escrever. O que a gente pode utilizar como nome agora aqui, denote escrever? Dá uma sugestão aí, gente, bacana. Nossa, todo mundo falando. Quase não dá para ouvir. Não, eu tô falando aí. Eu desliguei. Eu desliguei sem querer. Gravar, pronto. Vou pegar agora a macro gravar, tá? Para usar a macro gravar, eu vou utilizar a função cells. Só que a cells, ela tem uma
particularidade. Eu preciso dizer nas células qual é a linha e qual é a coluna. Só que eu não vou dizer a coluna em letra, eu vou dizer a coluna em linha. Por exemplo, vou escrever na linha 3, coluna 4. Isso significa que eu vou escrever na D3. Se eu colocasse linha 1, coluna 2, eu escreveria na B1. Ok? Então, toda vez que a gente usa as células, o primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna, tá? Aonde é que vocês viram isso? Provavelmente vocês viram isso quando o professor Alexandre ensinou para vocês PROC V e PROC H, vocês lembram? Quando você estava montando o PROC, você colocava a coluna de busca com número, né? Então você tinha lá a numeração 1, 2, 3, 4 e fazia alusão ao intervalo do seu PROC. Então, por exemplo, tá começando no H e tá indo até o M. Não importa. Você vai ter ali a primeira coluna do seu intervalo, a segunda, a terceira. Aqui a ideia é basicamente a mesma. A diferença é que você vai pegar, literalmente, da coluna 1, que é a A, até a última coluna, que é a, sei lá, 10.000, 1.000. Por aí vai, tá bom? Até aqui, tá tranquilo? Nossa, você ficou pálido. O que aconteceu? Ah, é a luz aqui. Ah, sim. Pronto, melhorou? É que eu tô usando um piricutico aqui do... Deixa eu ver se mudando aqui fica melhor. É porque meu coisa tá escuro. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Acho que você já tá passando mal, tadinho. Sábado, dando aula. As pessoas ficam até tristes. Melhorou? É que a pessoa tá tomando cerveja na frente da gente num sábado desse ensolarado, a gente fica triste mesmo. Melhorou? Eu tava bebendo Coca-Cola, mas é muito doce, aí me enjoou. Entendi. Pois é. As desculpas dela pra falar que gosta de cerveja a todo Né? momento. Do nada, do nada. Não, é muito doce. Cara Teve de uma pau. vez que eu fui pra aula de espanhol, bebendo pra caraca, bêbada, não foi, Oliveira? Foi. Deve ter falado benzão, né? Soltando várias pérolas e meio a Chegou aula. lá soltinha. Puta, cheguei lá estressada. Pronto. Melhorou? Melhorou. Show de boleba. Vamos lá. Bom, dando prosseguimento aqui. Agora que eu já disse para ele qual é a minha célula que eu quero escrever, né? No nosso caso aqui vai ser a linha 3. Pode deixar a coluna 2 mesmo, não tem problema não. Coluna 2 é qual coluna mesmo, hein? B. B, muito bom. O procedimento é o mesmo, tá? Coloca aqui o value, né? Que eu estou mexendo no valor. E digo aqui o que eu quero escrever lá. Vou colocar aqui, ó. Aluna stop. Pronto. É isso que eu quero que ele escreva. Vamos ver se está funcionando direitinho? Vou copiar aqui, tá? Vou jogar ele aqui. Pronto. Subgravar. Aonde? Na cells 3, 2. O que eu quero gravar? Aluna stop. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá e vamos executar. Pronto. Ó. Linha 3, coluna 2, aluna stop. A única diferença, então, entre o range e o cells é que no range eu posso passar diretamente o endereço da célula. B2, B3, B4, ou intervalo, C5 a D34, por exemplo. Tá? E o cells eu preciso passar o endereço em termos de linhas e colunas em numeração. Tá bom? Ah, Foi? E a Aline fez um de quem não entendeu muito, não. mais ou menos. Eu achei mais fácil o range. Não, de fato, o range é muito mais fácil, porque você não tem a complicação de ter que saber qual é a coluna e qual é a linha. Você simplesmente joga aqui. Tá, mas então qual? Cells, né? Cell, isso. Aí tem que colocar a linha, a coluna, o valor. Só isso que muda, então. Só A isso que linha e a muda. coluna. É. Por enquanto. Por enquanto, é só isso que muda.
E que não dá para fazer um conjunto grande no Celsius. Você não pode passar mais do que uma coluna. Leonardo, você tá conseguindo acompanhar aí, cara? Não é assim mesmo. Fica ficando amarelado. Deve ser o brilho, não? Não sei nem se o Leonardo tá aqui com a gente. Acho que ele só tá de cor presente. Leonardo, qualquer coisa tu fala aí, tá? Eu tô acompanhando aqui pelo chat também, de vez em quando, tá? Qualquer coisa tu fala Tem no outro chat. militar aqui, não era só o Matheus? Não, tem o Leonardo também. Meu Deus. Bom, qualquer dúvida, pessoal, Aí, na vocês... moral, essa cerveja aqui é minha favorita do momento. O bagulho é doido. Não conheço. É nova. Vamos É fazer nova, da Brahma. um exercício aqui rapidinho, então, só pra gente finalizar. Vamos ver se a gente consegue. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma macro, a gente vai criar uma macro, tá? Que escreva nome, tá? A idade e a altura de uma pessoa. Pode ser? Certo. Vamos. Primeiro. Mas por essa parte aí mesmo, ou tem que começar do zero? Tipo, arquivo, opções. Não tem nada disso. Não, vai começar daqui mesmo. Daí. Daqui Então mesmo. tem que botar sub. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é sub. Vou aproveitar aqui que já está escrito, tá bom? Tá. Vocês aqui vão me dizer o que a gente vai fazer. Vamos lá. Sub já está aqui. E aí? Sub. Aí depois. Aí eu já falei sub. Aí o restante a Lili fala, né? Não sei se vai ser muito honesto da sua parte fazer isso não, mas vamos lá. A gente tem que dar um nome para nossa macro. Qual Tô brincando. é a Agora função que a gente quer botar o nome fazer? da macro, né? Aham. No caso, vai botar céu. São mais opções, então céus. Não. Não, tem que ser o nome. Nome da macro. Pode ser Qual é o gravar. nome? Pode ser gravar dados? Pode ser. Beleza. E aí? Nome da macro. Aí depois tem que pôr a coluna. Então bota céus. Aham. Aí abre isso. Aí tu coloca na coluna. Então tem que botar 1, 2, 3. Não entendi. Primeiro a gente coloca a linha. Se nós vamos usar A os linha. céus, primeiro tem que ser a linha. Vamos lá. Linha. Aí é com a Lili, né? Então não tá falando nada. Fica com a Lili o quê? Cada uma vai fazer o seu próprio cadastro. Vamos lá. 1,1? 1,1. 1,1. Não. Aí depois tem que botar Ponto valor. ponto e vírgula. Ponto value, perfeito. E aí? Igual, Aham. abre aspas. Ok. Tem que ser o nome, um nome. Aline aí. Pronto. Ó, Aline Marinho. Vamos pegar aqui a Aline Marinho. Vamos fazer 2 cadastros, um para cada. E vamos fazer o seu também, Lili. Vamos lá. Céus. Qual vai ser a linha, então? Abre parênteses. Linha 1, 1. 2. Linha 1, 1. 2, linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Fecha parênteses. Fecha. Ponto value. Lili. Igual. Isso, 29. Não, é nome também? Nome também. Vou fazer Então é linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Perfeito. Só tem um detalhe. Na linha 1, eu tenho o título da minha coluna, tá? Então aqui, na linha, É linha 3. é linha 2. Linha 2, coluna E aqui para você é linha 3. 3. Ok? Sim. Então vamos continuar. Agora, Aline, me dá com range. Tá, com range. Bota o range aí. Range, perfeito. Entende aí? Aí tem que colocar o nome da. Não, tem que botar o nome da coluna. Não, tá, Aspas, perfeito. Aspa. Sem cola, hein, professor? Eu vi, hein?
Para você também E tem aí, bota cola. o que você quiser escrever, porque o range não bota coluna. Não, Ah, não, bota. aí tem Verdade. referência da célula. Então bota 2 também. Não? Bota Assim? 2. Ah, Eu acho É que é. referência da célula. A referência da célula inteira. O conjuntinho. Lili, A2. Lili, vamos fazer aqui o seu para ver se a Aline pega. Vamos lá. Range. O Ah. range é mais simples, né? Então é só isso. Será? Calma aí. É Lili, A3. qual é o seu? Vamos lá. A3. A? A3. A3. Tem certeza que vai ser no A3? A gente está colocando agora a segunda coluna, a idade. Idade. B3. B3. Muito bom. Ponto valo. Ponto valo. Isso aí. O que a gente está colocando? A idade. 15, né? Quem dera. Quase 30. E aí, Aline, como é que a gente vai fazer aqui o seu? O meu vai ser qual? Idade, altura? Idade. A gente está fazendo a idade. Então, B2. Muito bom! Parabéns! B2, e aí, ponto? B2 ponto, isso, altura? Não, Ou idade. Idade. 15 Pode também, pôr. né? Muito bom. Pode pôr aqui. Eu ia falar 18, né, mas... Agora vamos lá, com range também, que eu vi que você ficou perdida no range. Vamos colocar agora a altura, Aline, com range, vai lá. Range Ah, entre isso. Caralho, eu esqueço o nome disso. Aí é o B3. Não, C? É C3. C2. C2, muito Tô enxergando. bom. É muito pequeno. Sei. Ponto É. value. Isso. Qual é a altura? Eu tenho uns 70. Não, mas pode estar uns 70, quero me vestir alto. Tá bom. A criança tem 1,30. Vai lá, Lili. Opa. Você Lili. escolhe, com range ou com céu? Pode ser com range. Tá. Range. Qual vai ser o range? C3. C3, ok. Ponto value. Ainda não sei falar essa palavra, mas tudo bem. Value. Pode ser Igual. value, não tem problema não. 165. 1,65. Perfeito. Então a gente está gravando o nome, a idade e a altura. Vamos ver se vai funcionar? Vou copiar aqui, ó, tudo que a gente escreveu, ok? Vou trazer aqui para nossa macro, vou colar, ó, tá aqui, ó. Sub gravar dados, tá? No 2.1, 3.1, papapá, vamos ver se vai ficar tudo certinho, tudo bonito? Vou rodar, hein? Tá. Vai. Perfeito. Aline Marinho, Liliane Arruda, 15, 15, altura, altura. Ó, parabéns para vocês. Vocês gravaram muito perfeito, tá? Vocês estão, ó, de parabéns. Arrasou. Mas Isso, eu quero fazer também. no computador tem uma carinha embaixo aí que você pode escolher. Sim, no celular eu não sei como é que faz. Acho que no celular também tem, mas está escondido. Achei. Amei. Ok? Ok. Perfeito. Mas vocês perceberam aqui que a gente escreveu várias vezes céus, papapá. Repetiu muito aqui? Vamos tentar melhorar essa situação? Vamos. Tá? Qual é o truque?
Então, o truque é o seguinte, tá? Às vezes, quando nós estamos tentando gravar alguma coisa, nós utilizamos variáveis, tá? O que é uma variável? Como o nome sugere, é um espaço em que nós armazenamos alguma informação Aham. que vai ser utilizada, mas que pode ser descartada ou pode ser substituída. No computador, toda vez que você... na programação, né? Toda vez que você não sabe, né, qual é aquele valor, a gente chama de variável. Na matemática, você conhece como x, né? Descubra o x da questão. O x é a variável. Literalmente, né? Quando você vai resolver, descubra a variável. É isso, tá bom? Na programação, nós utilizamos um conceito chamado de reserva de memória. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, tá? Deixa eu fazer uma melhor aqui. Ó, eu tenho aqui a variável nome. E aí aqui na variável nome, Todo não. vou colocar Andréa Oliveira. Aí eu vou criar aqui a variável idade. Vou colocar aqui 18. E vou criar a variável altura. Vou colocar aqui 1,79, ok? Então, os dados que eu vou utilizar para salvar no meu próximo aluno vão ser esses aqui, tá? Então, preciso escrever tudo isso aqui de novo? Não. Por quê? Porque eu só vou fazer a alteração aqui da variável, tá? Vou só diminuir aqui um pouquinho para a gente poder ver na completude dos nossos dados. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui, ó, na cells.value, mudar onde está escrito Aline Marinho, colocar nome. Cells vai receber nome. Quem é nome? Eu estou dizendo que nome é igual a André Oliveira. A mesma coisa vai ser aqui em idade. Vou dizer que idade vai ser igual a idade. E vou dizer que altura vai ser igual a altura. Agora, todas as vezes que eu precisar cadastrar um novo aluno, basta eu vir aqui e substituir na variável o nome, a idade e a altura, que aqui na minha célula, ou perdão, aqui no meu cadastro, eu não preciso mais modificar nada. Tá? Mais para frente, a gente vai aprender estrutura de repetição, estrutura de teste, tá? E aí vocês vão ver que não ter que ficar declarando variável, não ter que ficar criando novamente a mesma estrutura, repetindo tudo, vai facilitar muito a nossa vida. No nosso caso aqui, a primeira coisa que a gente eliminou é essas linhas duplicadas para poder cadastrar um novo aluno. Tá? Só que nós temos um outro problema aqui. Vocês conseguem identificar para mim qual é o problema que nós temos? Não sei dessa vez. Nós mudamos o aluno, certo? Mas mudamos o local onde a gente está gravando? Não mudamos, né? Se eu mandar executar isso daqui, olha só o que vai acontecer. Vou substituir aqui, tá? E vou rodar aqui a macro gravar dados. Olha o que aconteceu. Percebeu? Não. O que Não? aconteceu? Cadê a Aline? Ele mudou ali. A Aline sumiu e entrou os dados novos. Ah, é verdade. Por que que isso aconteceu? Porque eu mudei o nome, mudei a idade, mudei a altura, mas não mudei a célula aonde eu ia gravar os dados. Então,
além de ter mudado aqui os dados, eu precisaria também ter mudado aqui em cima. Uhum. Mudando para quê? Para a linha 4, coluna 1, 2 e 3. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Tá? Professor, tem como resolver isso? Sim, teria como resolver isso. Eu poderia vir aqui, ó, na célula e mudar. Vamos lá. Se eu mudar tudo para range aqui, vai me facilitar. Por quê? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Célula nome, célula idade e célula altura. Eu pedi pro papai trocar a lâmpada daqui. Não trocou, não. É, não trocou. Vamos voltar aqui os dados então para Aline, né? Aline Marinho. A altura da Aline é 1,70, né? Beleza. Onde é que eu vou colocar o nome da Aline? Qual é a linha vazia que eu tenho? Não do... C. Nome. Direita. Hã? Nome. Nome? É. No A4 agora, então. A4. Perfeito. E onde é que eu vou colocar a idade? B4. B4. Muito bom. E onde é que eu vou colocar, então, a altura? O C4. C4. Excelente. E aí agora, ó, eu venho aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é alterar aqui o range, tá? Vou mudar aqui para range. E aqui eu posso chamar diretamente a variável. Gente, eu vou ser bem honesto, tá? Eu ainda não tentei fazer dessa forma aqui, tá? Eu tô tentando agora com vocês. Eu acho que assim vai funcionar. Mas vou fazer um teste aqui com vocês agora. Olha aí o experimento. Gente, programação é isso, tá? Quando a gente está aprendendo, a gente tem que testar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Foi, Deu certo. tá? Por que que foi? Porque eu estou dizendo que na célula nome vai ser A4. E aqui no range, eu estou dizendo que vai ser célula nome, tá? Uhum. É como se eu estivesse fazendo uma referência a alguém que sabe alguma coisa, entendeu? Sabe quando você pergunta uma fofoca para alguém? Menina, me conta a história do Pedro. E a pessoa fala, ó, não sei te contar, mas a Maria sabe. Aí tu vai na Maria perguntar para Maria sobre o Pedro. Aí a Maria não sabe, ela te manda para Joana. E você vai percorrendo toda a escala da fofoca. É isso que a gente faz com variável. A variável não sabe. Então, ou ela pergunta para alguém, para ela receber aquela informação, ou ela aponta para alguém que sabe a informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Vocês pegaram mais ou menos a ideia? É. Então, para criar variável, a gente precisa de um nome. E como a gente falou na última aula, né, os nomes eles seguem algumas regras. No nosso caso aqui, ó, eu estou dando a primeira letra minúscula. E no segundo nome, eu estou dando a primeira letra maiúscula. Fica mais fácil de visualizar. Ó, célula, nome. Se eu colocasse aqui, ó, tudo pequenininho, célula, nome, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de entender que são duas palavras, né? Se eu coloco assim, fica mais fácil. Poderia fazer isso aqui também. Funciona, tá? Mas aí fica maior. Enfim. Existem várias formas que são possíveis, tá? O que eu não posso fazer? Eu não posso colocar um caractere especial, por exemplo, underline ou porcento aqui no início. Isso eu não posso. Eu não posso fazer é colocar um espaço aqui no meio, tá? Sim. Isso eu não posso. Eu não posso fazer é colocar 1% aqui no final, mas eu posso colocar um número. Tudo isso eu posso fazer, tá? Bom, até aqui, alguma dúvida? De boa. De boa? Lili, tranquilo? Tranquilaço. Tranquilaço, né? Tranquilo. É bem fácil, na verdade, tá? Essa parte aqui é bem fácil, não causa muito estresse, não.
Leonardo, não vou perguntar se você está entendendo, porque você não está nem interagindo comigo, cara. Eu tô me sentindo triste, tá? Mas vamos dar prosseguimento. Se você tiver alguma dúvida, você joga aí no grupo, tá? Porém, quando a gente cria uma variável, a gente precisa explicar para o computador qual é o tipo de dado que nós vamos colocar naquela variável ali. Por quê? Imagina o seguinte. Na sua casa, tá? Eu falo para você, pô, tem como você receber visita na sua casa na próxima semana? E você fala, tem. Eu falo, beleza, reserva aí para mim espaço. Para quantas pessoas você vai reservar o espaço? Você não faz ideia, certo? Mas você vai ter que reservar. E aí você vai, conhecendo o professor, sabendo que tem vários alunos e tal, vou reservar aqui uns 10 espaços, de repente vem 10 alunos. Pode ser que 10 seja insuficiente, pode ser que 10 seja espaço demais, né? Agora, quando eu falo para você, Lili, tem como você reservar o espaço aí na sua casa para receber uma pessoa? 2 pessoas? Um adulto e uma criança? Eu estou te dando parâmetros, eu estou te dando a certeza de quem vai. E isso te permite dimensionar de maneira adequada o espaço que você vai reservar. Dimensionar a roupa de cama, dimensionar qualquer outra coisa que você precise para dar conforto para essa pessoa que você vai receber, certo? Perfeito. Vou imaginar que você escutou aí, tá? Não, eu só tirei o áudio porque o Theo tá brincando de Vingadores, aí tá mó barulho aqui. Não, relaxa, fica tranquilo. Então, na programação, funciona mais ou menos da mesma forma. Toda vez que você cria uma variável, se você não define para o computador qual é o tipo de dado que você vai dar para ele, ele vai reservar um espaço gigantesco na memória. E isso, com o tempo, vai fazer com que o seu programa fique lento. Por quê? Como tem um espaço muito grande, ele vai demorar mais para rodar porque está guardando muita memória. Tá bom? Uhum. No nosso caso, a gente tem como resolver isso de uma maneira muito simples, tá? Usando a definição de variável. Como é que a gente faz isso? De um jeito muito, 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 muito tranquilo, tá? Vamos definir aqui. Oi? Tu vai salvar essa aula, né? Porque eu tô igual tentando tirar print aqui, mas o meu botão tá meio ruim. Não tá indo. Não, tô gravando. Tá gravando aqui. Ah, tá. Tá? Tirei print. Vai, tá Fica bom. tranquila que eu tô gravando aqui. Tá? Não precisa se desesperar não, que assim que acabar, eu vou jogar lá no... Caramba, qual é o nome do troço, gente? No YouTube, tá bom? Uhum. E aí vai dar pra vocês assistirem depois, não tem treta não. Fica tranquilo. Tá bom. Tá bom? Não precisa ficar igual uma louca tirando print. Bom, vamos seguir aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dimensionar essas variáveis aqui que a gente já criou, tá? O dimensionamento da variável, gente, ele é executado escrevendo no início da variável a palavra dim. Dim de dimensionamento, tá? E aí a gente coloca o nome da variável. No nosso caso, vai ser nome. E a gente diz o tipo que ela é. Bom, quais são os tipos que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar inteiro, a gente pode utilizar double, string, date e por aí vai. Professor, o que são cada uma dessas coisas? Inteiro. Inteiro permite que a gente armazene números que vão até 32.000. De 0 a 32.000. Sem vírgula, tá? Somente números inteiros. Lembra da família lá, da matemática, dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros? Então, na verdade, a gente pode pegar número negativo também no inteiro, tá, gente? A possibilidade de long, tá? Vou colocar aqui, ó.
inteiro, tá? A gente tem que colocar em inglês, tá, gente? Toda linguagem de programação, infelizmente, a gente tem que colocar em inglês, tudo bem? A gente vai ter aqui, ó, inteiros. Não se preocupa que depois eu vou passar isso para vocês. Long. O long vai até 2 bilhões, tá? A gente vai ter, então, de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Sempre números inteiros. Double são a possibilidade de usar números decimais, números com vírgulas. 1,32, 0,17, por aí vai. String são para textos. Date são datas. E range, tá? Que são intervalos. Opa, tá aqui, ó. Range, que são intervalos, ok? Existem outras opções, mas no momento vamos focar nessa daqui, tá? No nosso caso, nome, vocês acham que fica melhor como o quê? String. String, né? É uma palavra, então a gente vai colocar aqui, nome as string. Opa. Pronto. O próximo que nós temos é justamente idade, né? Idade é... Qual seria a melhor opção para idade? Inteiro. Inteiro. Integer. E por último, nós temos altura. Qual seria a melhor opção para altura? Double. Double. Muito bom. Perfeito. Quando eu faço isso, tá? Eu estou dizendo para o Excel o seguinte, querido, eu preciso que você reserve na sua memória espaço para o meu usuário dizer um nome, uma idade e uma altura. O meu nome vai ser um tipo de string, a minha idade vai ser inteiro e a minha altura vai ser double. Então o Excel já sabia exatamente quanto de memória ele precisa separar. E aí não vai reservar um espaço exagerado para eles, tá bom? E aí, com o tempo, isso vai permitir que o meu programa, né, a minha macro, ela execute de uma forma mais azeitada, mais refinada, mais tranquila. Tá? Ela não vai ficar demorando, tá? Basicamente, o que eu vou ganhar é performance, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas a minha macro está rodando em questão de milissegundos, eu nem vejo. Então, você não vê porque a sua macro ela tem 10 linhas, né? Se fosse uma macro de 300 linhas, de 1000 linhas, que trabalhasse com 10, 20 planilhas, 50 planilhas, será que a performance dela ainda seria a mesma? Não tem como saber, né? Então, a probabilidade é que não fosse. Então, quanto mais otimizado, né? Quanto melhor você programar o seu sistema, né? O seu programa, melhor, tá bom? Até aqui, galera. Tranquilinho? De boinha? Sim. Excelente. Bom, então vamos ver se a gente está refinado mesmo? Bora. Separei aqui pra gente, tá? Uma atividade, tá? Nós temos aqui uma... Deixa eu apagar aqui e a gente vai começar do zero. Beleza. Nós temos aqui uma planilha, tá? Onde nós temos alguns produtos. E eu preciso colocar aqui, nessa última linha, esse produto aqui. Agora no natural, uns 50, 10 mil unidades. Vamos fazer isso junto? Tá. Produtos. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a macro para gente, que é Alt, né? Vou usar aqui o atalho, Alt F11, tá? Aí tu bota sub. Ó, vou criar aqui um novo módulo, tá? Essa vai ser com céus, né? Criar aqui um novo módulo. Pode ser no cells ou pode ser com sub, tanto faz. Ou com range, tanto faz. Acho melhor fazer com range, hein? Range. Qual? Mas quando não tem mais células e colunas, não é melhor com céus? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma única célula, uma única coluna.
Ó, nós vamos Então, colocar assim, uma coisa aqui e uma coisa aqui. Ah, beleza. Então vamos lá. Qual é o nome da nossa macro? Produtos. Gravar produtos. Na verdade, vou colocar aqui, ó, inserir produto. Lembra que quanto mais explicativo for o nome, melhor para a gente. Né? O que a macro está fazendo? Ela está inserindo um produto. Então, vamos colocar inserir produto que fica mais fácil. Tudo bem? Uhum. Então, beleza. Inserir produto. Primeira coisa que a gente precisa fazer é... Colocou o nome, aí tem que colocar o... Vai, fala aí, Lili. Vamos começar com Jim? Vamos começar com Jim. Jim, Ice. Fazer uma variável. É Ice A? Primeiro o nome da Vou botar o variável. nome. Produto. Produto. Produto vai ser o quê? String. Produto vai ser string, né? Sim. Afinal de contas, é uma palavra escrita. Palavra. Uhum. Vamos para o próximo. Jim, Preço? preço, as, double, que ele tem Double. vírgula. E o próximo, Jim, Quantidade? quantidade, as, Integer. integer, que é um número inteiro. Perfeito. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, produto vai receber Guaraná natural. Sim. Preço, Preço vai receber 1,50. 1,50. Vocês repararam que quando a gente está colocando número, a gente não coloca entre aspas? Sim. E vocês repararam que quando a gente está colocando vírgula, na verdade a gente está colocando ponto? Sim, sim. Por que a gente está colocando ponto? De novo, porque a linguagem de programação é uma linguagem americana, na língua inglesa. E na língua inglesa, A eles moeda não lá é usam com ponto. vírgula, eles usam ponto. Exatamente. Isso aí, excelente. Por isso nós estamos usando aqui o ponto, tá? Para finalizar, qual é o último? Quantidade. Quantidade. No caso, a gente chamou de QTDE, né? Qual é a quantidade? 10 mil. 10 mil. Bom, a gente já sabe o que a gente tem que colocar. Falta definir aonde a gente vai colocar. Vamos lá? Vamos. Com céus, vamos lá. Tá difícil. Começa colocando céus. Qual é a linha? Oito, não. 10. Eu sou cega. Coluna 2. Coluna 2. Dois. Muito bom. É B. Ponto. Value Value. igual a... Guaraná. Coloca o 8. O Qual quê? produto? Produto. Não tem que colocar o coisinha? Esqueci o nome também. Ah, excelente pergunta. Não, a gente não precisa colocar, por quê? Porque Aí não aqui, ó, coloca. é uma variável. Quando a gente cria uma variável, a gente está criando algo que o próprio VB entende como sendo parte dele. Então, para colocar Guaraná natural dentro da variável, a gente precisa, ó, colocar o aspas. Mas para falar que produto vai para dentro de céus, não precisa. Tá bom? Muito boa observação. Vamos para o próximo aqui. Céus. Qual é a linha? Linha 10. Coluna. Coluna 3. 3. Ponto. Ponto. Value. Value igual. Igual. Preço. Preco. Preço. Preco. Muito bom. Preço. Gente,
variável, você não pode usar caractere especial, tá? O cedilha é um caractere especial. Então, só preco, tá? Você não coloca acento, não coloca cedilha, perfeito? Aham. Vamos pegar aqui o último. Céus. Qual é a linha? 10, Coluna. 4. 4. Excelente. Ponto. Ponto, Valerie. QTDE. Muito bom. O Quantidade. que a gente vai fazer agora? Vamos rodar? Vamos. Vou vir aqui na nossa... Sub. Tudo certinho, tá? Vou simplesmente executar. Vou vir aqui e vou executar. Vamos ver se vai funcionar? É. Perfeito. Agora natural, 1,50, quantidade. Show de bola. Parabéns para vocês. Tá? Nós fizemos tudo bonitinho, tudo certinho. É isso aí. Alguma dúvida aqui? Não. Excelente. Para a gente encerrar a aula de hoje, vamos fazer aqui uma última coisa? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar aqui na minha D14 a soma de todos esses valores aqui. Mas eu quero fazer isso utilizando a macro. Como é que eu faço isso? Ah, isso foi uma pergunta? Sim. Óbvio. Ele fez a pergunta. Você quer... Fala de novo. Eu quero somar todas as quantidades. Eu quero pegar essas quantidades lá na planilha, Aí é sub... somar e colocar o valor da soma lá na D17. D17. Não era D14? D14, isso, desculpa. D14. Mas é somar o quê? A quantidade de vendida? Sim. Então, bota... Não sei, bota sub... Eu botaria sub... Ah, Pegaria... Aí Pode ser total? Isso, tem que pegar as células, botar o total depois das células. sub, somar total, perfeito. E aí? Aí agora tem que selecionar as células, as linhas, né? Como é que eu faço isso? Aí tem que botar céus ou... Não, né? Nada a ver, céus. Vamos tentar? Como é que a gente faz para colocar o valor na célula? Vamos imaginar, tá? Que eu queira colocar o valor 10 lá na célula D14. Como é que eu escreveria aqui? O range. Eu não sei. Lili, quero escrever 10 lá na célula D14. Range. Range, pode ser por range também. Range. Aí abre e fecha isso. Aí bota D14. Ponto. Value. Aí colocaria o somar, não, né? Não. Bota o que então? Quero escrever 10 lá. O nosso objetivo agora é esse. Quero escrever 10 lá. Lili, fala aí, eu vou falar. Botar o igual e o 10. Perfeito. Vamos ver se vai funcionar? Vamos. Excelente, ó. Apareceu 10 aqui. Então, beleza. Só Legal. que eu não quero colocar 10, tá? Então agora bota o Ele quer colocar somar. o som.
Quero colocar a soma. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o valor que está no D8. Certo? Aham. Se eu vou pegar esse valor, ele tem que ir para algum lugar. Então eu preciso do quê? Precisa Repete aí, botar, repetir. Ó, preciso do quê? Porra, agora tem que fazer aula de Libras. Ai, tá porra. Variável, gente. Precisa de uma variável, Variável. né? Como vai ser uma quantidade, então vou colocar aqui, ó. Din, valor 1, as integer. Quantos valores são? 3. Ó, cuidado, tá faltando um era ali no integer. Vendo que vocês estão ligados. Tô mesmo. Beleza. Então já tem a variável. Qual é a próxima etapa? Pegar o valor e colocar na variável, certo? Aham. Então eu vou colocar aqui, ó, valor 1. Gente, vamos lá. Se para colocar o número dentro da variável eu coloco range.value igual ao valor, eu faço o contrário para pegar da variável. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, range. Qual é o endereço? D8, certo? Sim. Ponto value. Entendeu? Esse igual aqui significa que eu estou recebendo. É sempre o da esquerda recebe o que está na direita. Tá? O da esquerda recebe o que está na direita. Então, o valor 1 está recebendo o valor de range D8. Eu faço a mesma coisa com os outros. Vocês podem falar para mim como é que eu vou escrever aqui? Valor 2 Valor 2, igual a range, range, muito bom. abre parênteses, as aspas, D9, Aham, fecha parênteses, ponto value. ponto value, perfeito. Value. Vamos fazer esse último com céus? Vamos. Valor 3, recebe, céus, Abre, fecha, Linha parênteses. 10, D. coluna 4. Eu vou pegar depois. Pode ir. Uhum. Excelente. E agora, o que eu faço? Senta e chora. Ó, tem gente gritando aí, o Flamengo deve estar perdendo. Deixa eu ver. Tá tendo jogo do Flamengo? Ah, não, é amanhã. Eu criei aqui mais uma variável chamada soma, ok? Sim, soma. Como eu estou somando inteiros, ela pode ser inteira também. Aham. E soma está recebendo valor 1 mais valor 2 mais valor 3. Certo? É. E agora, para finalizar, o que eu preciso fazer? Ah, No ponto valor vai ficar igual a soma? Exatamente. Preciso agora colocar a soma lá na célula, certo? Sim. Vamos ver se está funcionando? Bora ver. bora lá. Somar total. Vamos ver se vai funcionar. Se tudo correr bem, aqui embaixo tem que aparecer quanto? 11.700, certo? Aham. Vamos ver se vai funcionar. Perfeito. Foi. Será que está funcionando mesmo? Vamos colocar aqui, em vez de 200, 8.000.
Aí tem que atualizar, né? Tem que atualizar o quê? A macro. Não precisa. Não precisa, não. Por que que não precisa? Porque A gente não atribuiu aqueles valores lá. eu tô pegando diretamente dentro da célula o valor, tá vendo? Aham. Então eu vou vir aqui e vou rodar e ele já automaticamente já mudou. Essa é a vantagem de eu não pegar o valor por escrito, pegar o que está na célula. Entendeu? Gente, parabéns, vocês estão afiadíssimos na criação de variáveis. Ó, joinha para vocês, ó. Coraçãozinho. Se a Lili tivesse com a câmera, a gente tirava um print. Mas a Lili não tá com a câmera. Né, Lili? Cara, desculpa aí. Não vou providenciar uma webcam só pra você ver meu belo rosto. É muito amor envolvido, entendeu? Por isso ela precisa. Só terça, só terça. Bom, gente. Então, fechou. Depois eu faço as anotações do final. Eu fiz anotações do começo, mas aí, como no final foi bastante informação, eu Volta com um tava bloco de tirando notas print. aí, professor. Oi? Volta com um bloco de notas aí. Ah, pronto, voltei. Desculpa. Tirar um printzinho aqui maroto. Isso vai estar na aula, tá? Sim, sim. Tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque tinha mais alguma coisa que a gente precisava falar na aula, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, na verdade, tá? Tá Deixa eu bom. ver, falamos de variável. Vai que daqui a pouco eu vou sair. 7 horas, vou uma festinha com o Theo. São 5h40 ainda, criança. Tem muito tempo ainda. Relaxa. Eu tenho que gastar, né? Ó, ficou faltando a gente formatar a célula, tá? E ficou faltando. Caramba, acabei de olhar, gente. Esqueci, tô ficando velho. Tinha mais um exercício pra gente fazer, tá? Mas aí, como a gente fez isso daqui, tá tranquilo. E tinha como formatar. E escolher em qual janela que ia rodar a macro. No caso aqui, ó, a gente tem 2 macros, tá vendo? Como é que a gente vai saber qual delas vai rodar? Na próxima aula, então, a gente vê isso e a gente vê como é que faz para formatar uma célula, tá bom? Gente, Perfeito. deixa eu parar aqui a Beleza. gravação para me despedir de vocês.